certa vez eu conheci uma senhora, e essa senhora tinha em torno aí de uns 54 anos, mais ou menos, por nome Iris. Essa senhora, ela havia tido um filho, já, já o filho da velhice, digamos assim, como é mais ou menos conhecido por nós. Ela tinha em torno de uns 40 anos quando ela concebeu esse filho. E ela cuidava dele com tanto carinho e amor como qualquer mãe cuida, só que ele era de uma forma diferente, por ele ter um cromossomo a mais. Ou seja, ele tinha síndrome de Down. E por fatalidade da vida, esse filho dela chegou a falecer. Um acidente que houve, ele caiu em determinado local onde tinha água, era um poço meio que escondido, e ele chegou a falecer. Faziam 3 anos que ela sofria com a perda do filho dela, só que eu percebi que não era uma perda normal, não era uma perda comum. Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos sofrendo por lembranças e desejo de ter aquela pessoa novamente, a saudade, mas ela não era algo comum. Ela tinha um quarto onde tudo que a criança tinha ainda estava guardado ali, cheio de mofo, e realmente era um local onde já não era mais agradável. E todas as vezes que ela entrava ali naquele lugar e via as coisas, ela revivia tudo novamente. Ela revivia tudo de novo. A sensação, o momento, quando acontece algo trágico, algo ruim na nossa vida, e a gente faz questão de trazer a memória do que aconteceu, é como se nós estivéssemos revivendo tudo o que aconteceu. E era o que acontecia com frequência ali com ela. E eu tive um encontro com ela um certo dia, quando eu estava sentado em um banco próximo ao meu ambiente de trabalho, né, em uma estatal que eu presto serviço. E aquela senhora chegou comigo e, conversando, eu utilizei algumas perguntas para ela, e porque eu conseguia ver no rosto dela um olhar de sofrimento. E a pergunta que eu fiz para ela: qual foi o momento mais difícil da vida dela? Qual foi o momento mais difícil que ela já viveu? E ela começou a contar a história do filho dela. Ela começou a contar detalhes que ela me falou que não havia contado mais para ninguém. E eu cheguei com ela e fiz a seguinte pergunta: o que você tem se perguntado durante todo esse tempo? O que durante 3 anos você tem se perguntado? E ela disse que ela tem tentado entender. Sempre ela perguntava o porquê para entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. E ela sempre retornava ao passado e acabava se perguntando o para quê de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu encontrei ela novamente 20 dias depois, e ela conversando comigo, muito feliz e sorridente, ela disse para mim que ela tinha entendido para quê. Eu falei para ela: você não precisa me contar o para quê, porque isso é algo pessoal, é algo seu. E ela, muito feliz, radiante, ela disse: eu entendi o para quê. E eu me desfiz de tudo que havia ali naquele quarto durante 3 anos guardado, e trazendo novamente lembranças de sofrimento. E hoje eu sinto que saiu um peso enorme das minhas costas e eu tô livre. Eu entendi o para quê. E ela começou a chorar na minha frente. E eu disse para ela o quanto Deus ama ela e o quanto Deus havia programado aquele encontro para que nós pudéssemos conversar, e o quanto ela é abençoada, e o quanto Deus tinha para ela algo importante. O quanto a autoimagem é importante. Quando nós entendemos determinadas coisas, nós passamos a nos livrar de pesos emocionais, de fardos, de cargas que fazem a gente parar no tempo. Essa mulher durante 3 anos tentava
caminhar levemente, mas não conseguia, pois havia um fardo muito pesado que andava juntamente com ela. Isso é a ferramenta ressignificar.